Olá, sejam muito bem-vindos ao penúltimo episódio do Chromecast. Esse projeto é apoiado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia pelo programa Cultura na Comunidade. Chromecast. Bom dia, Boa tarde, Boa noite, depende da hora que você está ouvindo. eu sou o Kleber Maronese. eu sou o Cedson Cabral. E eu sou o Paulo Vitor Edelmindo. Juntos formamos o Coletivo O. E esse é o seu podcast sobre crônicas. No episódio anterior, nós abordamos o 8º tipo de crônica, a filosófica. A partir da leitura do texto A Metamorfose de Luiz Fernando Veríssimo, levantamos algumas discussões sobre a relação da crônica com a cultura midiática e algumas comparações da obra com o texto de Franz Kafka. Se você ainda não escutou esse episódio, ele está disponível nessa plataforma que você está ouvindo. Seja ela o Spotify, YouTube ou Instagram. Mas calma aí, pode escutar esse primeiro, depois você volta lá e escuta o outro. Para hoje, vamos falar sobre o processo de escrita de um texto, em especial, a crônica. Para começar a escrever o seu primeiro texto, é sempre importante se atentar ao gênero com o qual quer trabalhar. No caso da crônica, a inspiração está bem ao nosso lado, no dia a dia. Você pode escrever sobre qualquer situação cotidiana, seja ela externa a você ou uma questão interna mesmo. E a estrutura do seu texto pode ser uma escolha bem pessoal, como a de um poema, uma carta, um diário ou até uma dissertação. Nesse episódio, ainda veremos mais sobre isso. Para a leitura de hoje, teremos o tipo crônica histórica. Recenseamento Rubem Braga. São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governam. A indagação atingirá a fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando: Quantos são aqui? Pergunta triste, de resto. Um homem dirá: aqui havia mulheres e criancinhas, agora felizmente só há pulgas e ratos. E outro: Amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota de seus nomes, se quiser. Querendo levar todos é favor. E outro: eu tinha um amigo e um cachorro. O amigo se foi, levando minhas gravatas e deixando a conta da lavadeira. O cachorro tá aí, chama-se Lorde. Tem 3 anos e meio e morde como um funcionário público. E outro: oh, seja bem-vindo, aqui somos eu e ela, só nós dois. Mas nós dois somos apenas um. Breve, seremos 3. Oh, e outro: 2. Cidadão, somos 2. Naturalmente o senhor não a vê, mas ele está aqui. Está. Ah, sua saudade jamais sairá do meu quarto e do meu peito. E outro: ah, que maro eu. Quer saber o meu nome? Procure uma senhorita loura que mora na 3ª casa da 2ª esquina à direita. O meu nome está escrito na palma de sua mão. E outro: hoje não é possível, não há dinheiro nenhum. Volte amanhã, hein? Ah, o senhor é do recenseamento. Ah, quantos somos? Somos 20, somos 1000. Tenho 8 filhos e 5 filhas, total 15 pestes. Mas todos os parentes de minha mulher se instalaram aqui. Meu nome? João Lourenço, seu criado. Jesus Cristo João Lourenço. A minha idade? Pergunte à minha filha, pergunte. É aquela jovem sirigaita que está dando murros naquele piano. Ontem quis ir não sei onde com um patife que ela chama de meu pequeno. Não deixei, tá claro? Ela disse que eu sou da idade da pedra lascada. Escreva isso, cavalheiro, escreva. Nome, João Lourenço. Profissão, idiota. Idade da pedra lascada. Tá satisfeito? Não? Não faça caretas, cavalheiro. Creia que eu aprecio muito. O senhor pelo menos não é parente da mulher. Isso é uma grande qualidade. Cavalheiro, é a virtude que eu mais admiro. O senhor é divino, cavalheiro.
O Senhor é meu amigo íntimo, desde já, para a vida e para a morte. Nossa, eu amei essa crônica, ela é muito boa de verdade. Mas antes da gente discutir sobre ela, vamos falar sobre a escrita de textos. Em especial, como o podcast é sobre crônicas, a gente vai falar então um pouco voltado sobre isso. Então, tem alguns passos que são legais de você seguir para a gente ter realmente uma crônica boa de ser lida. O primeiro passo é você escolher um tema. Então, uma das principais características da crônica é a abordagem de um assunto do cotidiano. Um outro passo é você decidir o espaço em que ela vai se situar, se desenrolar. Então, na crônica, o espaço em que a história acontece, ele é limitado. Isso também acontece com a escolha dos personagens, porque a gente não pode colocar muitos personagens, sendo que o texto é pequeno, é curto. E aí também você definiu o tipo de narrador. Então, narrador personagem, narrador observador, narrador onisciente. Umas diquinhas que eu daria assim para quem tá querendo começar a escrever é separar um tempo maior para poder escrever e treinar essa escrita mesmo. Ler o texto em voz alta ajuda muito e ler ajuda bastante pra gente acertar na hora da ortografia mesmo, de redigir esse texto. A gente pode recorrer mais uma vez ao Instagram do Registros Verborrágicos, da Bruna Albano, porque ela tem muita dica interessante também para ajudar nesse processo de escrita. Ela traz também a leitura, mas traz também a busca por referências, se inspirar nos processos criativos de alguns autores, entender como eles se preparam para a sua escrita, para se inspirar e trazer isso para o seu processo também. E a crônica, como a gente já falou, ela é um gênero que procura o assunto ao seu redor, então a gente tem que exercitar esse nosso olhar, nosso ouvido, nossos sentidos de uma maneira mais poética, mais artística, e olhar para o mundo com outro olhar fora do comum, do que a gente já está habituado, para encontrar onde cabe uma reflexão, onde cabe uma poesia e assim por diante. E também saber escolher o tipo de crônica que você vai trabalhar, porque aqui nessa série a gente viu que existem vários tipos. E confiar em si, evitar se comparar com outros autores, com outros textos, porque cada um tem a sua linguagem, e escrever, apagar, rabiscar, reescrever, sem medo de errar. Bom, então antes da gente discutir sobre o texto e tudo mais, eu acho legal a gente falar sobre o recenseamento, né? E o porquê essa crônica se torna histórica, justamente por conta desse tema, né? Sim, ela aborda um fato que acompanha a história, não só do Brasil, mas como de muitos países, né? Ela se classifica com esse tipo porque o assunto dela trata de uma especificidade da nossa história, a história do Brasil, né? A gente pode abordar um pouco sobre essa história aqui nesse podcast, é bem interessante a gente entender mais sobre isso. Inclusive a gente pode começar entendendo o que é o censo, né? Que é essa pesquisa que acontece geralmente na maioria dos países de 10 em 10 anos, nos anos terminados em 0. A principal característica dele, o principal objetivo é para a gente conseguir elaborar políticas públicas que sejam eficientes. Então a gente vai coletar dados da população para a gente conseguir fazer políticas públicas efetivas para esse pessoal, para quem os políticos governam. E o recenseamento, o censo, ele é feito por um órgão que foi criado justamente para monitorar e contabilizar os dados referentes à população, né, e os seus hábitos. É o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e hoje trabalha assim pensando em contabilizar o número de habitantes, como eles vivem, em que situação, contabilizar dados sobre a economia do Brasil, sobre todos esses hábitos que envolvem a sociedade brasileira. Uma coisa legal da gente observar é que de 1872 a 2010 foram realizados 12 censos para investigar os dados da população brasileira. Entre eles, só 8 foram organizados pelo IBGE. O primeiro censo, então, ele foi programado para ocorrer em 1852, mas a população se revoltou contra o decreto, que era de junho de 1851, e aí era conhecida como a Lei do Cativeiro. E essa revolta contra a lei que eles estavam querendo estabelecer para criar o censo do Império, gerou a Guerra dos Marimbondos. Foi uma guerra assim da população livre,
com medo de voltar à escravidão. Esse sentimento da escravidão tomou conta, então eles fizeram essa revolta que acabou com grande repressão do Estado. Eles acreditavam que o decreto era uma medida do governo que visava a escravidão dos homens pretos, e aí esse episódio foi suficiente para adiar por 20 anos a realização do primeiro censo. Que aí só foi acontecer em 1872, que foi o Censo Geral do Império. E aí ele foi para investigar, sim, o Estado livre ou de escravo, Estado civil, nacionalidade, ocupação, religião, muita coisa para a gente conseguir mapear essa população. Que lá em 1872 eram 10 milhões de habitantes. Esses primeiros censos que surgiram, eles não foram feitos de forma uniforme, com critérios uniformes, de forma abrangente. Poucas pessoas da população participaram da pesquisa e isso levantou também motivos para duvidar dessas pesquisas que estavam sendo feitas. A população, a todo momento, questionava o motivo daqueles dados serem levantados e da maneira como eles estavam sendo levantados. Em 1890 teve esse segundo censo, que foi o primeiro censo da República. Já em 1938 surgiu o IBGE, então o primeiro censo realizado pelo IBGE foi em 1940, o 12º censo brasileiro foi em 2010, foi o último que a gente teve, e foi o primeiro censo em que os questionários passaram a ser digitalizados, foram feitos pelo modelo eletrônico, e a última estatística arrecadada assim pelo censo foi de que o Brasil tinha a população de 190.755.799 pessoas. A coleta do próximo censo demográfico ela vai ser feita entre os meses de agosto e outubro de 2022. E é bom lembrar que esse censo era para ter acontecido em 2020, né? Porque são de 10 em 10 anos. Mas acabou não acontecendo por conta da pandemia, mas também por um corte de verba do governo federal. E com todo esse contexto que a gente explicou para vocês agora, a gente pode entender, então, o porquê desses personagens estarem meio que reclamando, falando de uma maneira mais escrachada, conversando com essa pessoa que está entrevistando eles e tudo mais. Isso é bem legal de ser observado, porque o Rubem Braga traduziu isso muito bem na crônica, né? Eu fico pensando, né, que assim, não tinha censo, não tinha esse recenseamento, e aí do nada começa a aparecer gente na sua porta perguntando sobre a sua vida. Então é natural que as pessoas estranhassem isso. E ficassem, tá, mas o que você quer saber da minha vida? Quantos são aqui? O que você tem a ver com isso? Sabe? E outras pessoas também não. Outras levavam na boa e respondiam tudo que precisava. Eles ficaram com medo também da privacidade deles. O Brasil vem de uma história de muita opressão, de muita falta de liberdade. Então, em um momento em que o Brasil estava se livrando talvez da escravidão, como aconteceu lá em 1852, ou em um momento saindo da ditadura militar, que foi um outro momento de repressão, as pessoas se sentem com medo, se sentem invadidas com uma política dessa. Então, talvez a gente pode entender melhor porque essas pessoas ficaram duvidosas e receosas quando questionaram sobre os seus dados. Tem uma parte legal do texto que dá pra gente observar bem isso, que a pessoa que está sendo entrevistada responde como se ele tivesse muito desconfiado e tudo mais. O trecho é esse aqui. Aqui moro eu. Quer saber meu nome? Procure uma senhorita loura que mora na terceira casa da segunda esquina à direita. O meu nome está escrito na palma da sua mão. E essa crônica também é legal destacar que ela tem, assim como todas as outras que a gente viu ao longo dessa série, ela tem algumas características dos outros tipos, mas o que prevalece nela é histórica, porque ela conta mesmo de um fato histórico que aconteceu no Brasil. É isso mesmo, né? A gente vê isso é muito explícito nessa forma, nesse jogo com os personagens e tudo mais, né? Bom, e esse foi o penúltimo episódio do Chronicast. Esperamos muito que vocês tenham gostado. No próximo e último episódio da série, nós vamos relembrar o que levantamos durante toda essa temporada. Como isso nos atravessou, as conclusões que levamos daqui e a leitura de uma crônica surpresa. Mas até lá, siga a gente no Spotify, no Instagram, @coletivoou, e se inscreva no nosso canal do YouTube. Os episódios também estão disponíveis por lá. Até o próximo!